Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, templo central de Foz do Iguaçu. Você que está ouvindo a gente pelas plataformas digitais, pelas redes sociais. Estamos no Facebook e também estamos no YouTube. Nosso endereço é IADF TV. Se você quiser, se o Facebook parar, porque está parando, né? Está caindo, você pode ir para o canal do YouTube IADF TV. Bom, queridos irmãos que estão aqui conosco, nós podemos receber apenas 50 pessoas. Tivemos 5 reuniões aqui hoje, graças a Deus foi uma bênção. Quero louvar a Deus, o pastor presidente já agradeceu, mas também quero agradecer os músicos que estão aí conosco nessas 4 reuniões. E com certeza até aqui o Senhor tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando. A mensagem que eu vou trazer foi a que eu falei no segundo horário. O pastor pediu para que vocês falássemos a mesma, assim como ele fez no primeiro e no terceiro horário, tá bom? Então você que não veio, não pôde, porque já estava com um número esgotado, você vai ouvir a mesma mensagem aqui nesse momento. 1 Samuel, capítulo de número 17, irmãos. Nós vamos aqui trazer a palavra do Senhor. Lembrando, você que já entrou aqui já deve ter passado o álcool na mão. Quando sair também se faz necessário você passar o álcool gel também. Nós precisamos estar pelo menos 2 metros de distância um do outro, tá? Não pode ficar muito pertinho, tá? Isso é uma ordem da nossa Secretaria da Saúde e da nossa Secretaria da Fazenda, que esteve conosco aqui na sexta-feira, nos autorizando a voltar aos cultos, porém com algumas ressalvas, com alguns critérios que deveríamos adotar. Então fiquem um pouco de espaço. 50 pessoas aqui dentro do templo parece que não tem ninguém, né? Parece pouca gente, mas é o que precisamos obedecer. 1 Samuel 17, todo mundo encontrou aí? Preciso que você fique com a Bíblia no copo, tá bom? Nós vamos mergulhar nesse capítulo de número 17. Eu vou ler o versículo de número 54. Depois nós vamos trabalhar, você fica com a Bíblia aberta, tá bom? E nós vamos extrair desse texto algumas verdades, algumas realidades para a nossa vida aí. Versículo 54 do capítulo 17 diz assim: tomou Davi a cabeça do gigante filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Pai, nós te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Queremos pedir o teu auxílio, a tua ajuda, pedir ao Senhor que de uma maneira sobrenatural alcance as pessoas que estão visualizando, meu Pai querido, pela internet, e os que estão aqui também ouvindo a tua palavra. Que o Espírito do Senhor repreenda todo tipo de atrapalho, todo tipo de ferramenta que luta contra a produtividade da tua palavra, que seja arrancada do nosso meio. Que a tua palavra tenha livre acesso à nossa mente e ao nosso coração, e ela permaneça em nós, Pai, para que no momento em que nós tivermos necessidade, ela produza o efeito necessário pela qual ela foi enviada. Meu Pai, continue conosco, é o que todos nós te pedimos e te agradecemos, servos da tua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Amém. Tome seu assento, queridos irmãos. Falar de Davi e de Golias não é difícil, porque nós aprendemos a história de Davi e Golias ainda no colégio, ainda muito criança. Uma história tão conhecida que ela é, tanto no meio evangélico como no mundo secular, as pessoas conhecem de cor e salteado a história de Davi e Golias. A gente aprende no ensino fundamental essa historinha, ou aprendíamos, né? E a gente extraía lições muito importantes da história de Davi e Golias. E nessa noite, queridos irmãos, nós vamos aprender com Davi, com esse texto aqui, a fórmula para vencer os gigantes que vêm sobre a nossa vida. Todas as pessoas que estão me ouvindo pelo YouTube e todos os irmãos que estão sentados aqui me ouvindo, tem alguns gigantes que lhe afrontam constantemente. Os gigantes, eles se manifestam, eles aparecem sem ser convidados. Quando eles vêm, a maioria das vezes, eles causam muito estrago na
Os gigantes são visíveis e invisíveis às vezes. Mas eles estão por aí, sempre nos afrontando, sempre nos atacando e sempre tentando nos destruir. Se nós formos fazer uma reflexão profunda, nós sabemos que alguns gigantes tiveram vitória sobre vidas de pessoas. Porque as pessoas, infelizmente, não souberam como combatê-lo, como lutar contra esses gigantes. Gigantes que vêm para a área emocional, gigantes que vêm para a área financeira, gigantes que vêm para a área da saúde, eles vêm, eles aparecem e eles estão dia após dia, queridos, juntamente conosco. Eles levantam com a gente, eles dormem com a gente, eles andam com a gente e eles têm muitos nomes. Cada gigante traz o seu nome, né? Para você, o teu gigante deve ter um nome aí, algum problema no casamento, um problema de ordem emocional, um problema de ordem financeira. Cada gigante, ele se manifesta na nossa vida e ele sempre traz algum tipo de perturbação, algum tipo de problema. Então nós vamos extrair do capítulo de número 17, que você vai estar com a Bíblia aberta, lições preciosíssimas para que os gigantes que se manifestam na nossa vida não tenham vitória. Eles podem até vir, mas eles só virão para serem derrotados. O texto que eu acabei de ler é um texto que humanamente é impossível acreditar que um homem, um jovem de 17 anos, de aproximadamente 1,58m, 59, vença um homem de 3 metros de altura, treinado para a batalha. Um guerreiro, um homem que foi treinado para a guerra. Se tivesse que apostar alguma coisa, seria 1000-0. Ninguém apostaria em Davi. Nenhum ser humano. Pelo menos nenhum ser humano racional apostaria nele. Porque seria impossível que Davi vencesse um adversário tão poderoso e tão potente como aquele gigante filisteu. Agora, o que a Bíblia Sagrada nos mostra? Como que esse fenômeno sobrenatural aconteceu na vida de Davi? E como que pode acontecer também na nossa vida? Porque não adianta a gente se enganar. Tem pessoas que estão me ouvindo que você já se rendeu para o teu gigante. Você já se entregou. Você já disse, eu não consigo mesmo, então deixa ele fazer o que quiser. Mas hoje você vai retomar novamente as rédeas da situação da sua vida e vai batalhar. Porque os gigantes que aparecem contra nós não é para nos vencer. Eles vêm para serem vencidos. O versículo de número 1 até o versículo de número 3, eu vou ler só o verso 3. A Bíblia Sagrada nos dá uma preciosa lição aqui para vencermos os gigantes da nossa vida. Do versículo 1 até o 3, eu vou ler o 3 diz assim: estavam ordenados e estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Israel em cima de um monte, e os filisteus em cima de outro monte, e no meio deles o vale de Elá. E nós, os evangélicos, quando falamos de monte, nós falamos de tempos de bênção, de prosperidade, tempos de vitória. Mas quando falamos de vale, irmã, meu Deus do céu, irmã, quando a gente tem um problema para se comunicar, quando a gente tem um problema e a gente quer se comunicar com o outro, a nossa linguagem evangélica, a gente diz assim, irmã Abigail, eu estou no vale. A gente já sabe que é prova, luta, dificuldades. Alguns chegam, Deus me jogou dentro do vale. E ele joga mesmo. Só que ele entra sempre junto. Então, vale e monte são duas coisas distintas na nossa vida.
E para você entender aonde começou a vitória, queridos irmãos de Davi, preste bastante atenção, porque a Bíblia diz que Israel, quando estava no monte, eles se aparelharam e se prepararam para enfrentar os filisteus. O problema de quase todos nós é que quando nós estamos no monte, a gente não se prepara. E a gente, querido irmão, não presta atenção nas situações. Quando é época de monte, é época de festa, é época de alegria, a gente esquece que tempo de monte passa e chega tempo de vale. Então, quando a gente está no monte, que a gente está num tempo de bonança, esse tempo você precisa ter muita atenção e se preparar. É um tempo que você deve se preparar. Nós, queridos irmãos, aqui no Templo Central, temos uma equipe, umas mulheres, que todas as quarta-feiras, independente se é monte ou se é vale, a gente fica o dia todo em consagração e em oração. Para quando chegar tempos iguais a esse, a nossa face não transmita desespero para vocês, mas confiança. O problema é que quando eu estou no monte, no tempo bom, eu esqueço que nesse tempo eu preciso me preparar. Eu esqueço que nesse tempo eu tenho que estar mais atencioso, porque a qualquer momento um gigante pode bater na minha porta e eu tenho que descer o vale para lutar com ele. Monte é lugar de atenção e de preparação. O vale é um lugar de confronto e de guerras. Não tem como escapar do vale. Se você fugir do vale, você morre. Você tem que entrar dentro do vale e confrontar as situações e as dificuldades que vêm sobre você. Versículo de número 3 nos traz uma realidade que a vida de todo ser humano é composta de montes e de vales. Tem época que é só monte, só vitória. Mas tem época também que é só vale, só guerra, só dificuldade. O versículo de número 4 até o 11, a Bíblia traz a definição do gigante Golias. A Bíblia Sagrada, queridos irmãos, a Bíblia diz: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Não era o pastor Amorim, era um guerreiro, um camarada que treinava dia e noite para ir para a guerra. Um homem guerreiro, olha só, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, segundo alguns estudiosos, 3 metros de altura. Eu tenho 69, sou quase a metade dele então, né? 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama cujo peso era de 5.000 ciclos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Ele parou e clamou às tropas de Israel e disse: para que vocês vão sair à guerra, formando em linhas de batalha? Não sou eu o filisteu e vocês servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então vocês serão nossos servos, e vocês vão nos servir. Disse mais o filisteu: hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Esse é um grande problema. Este homem, queridos irmãos, era um homem que, se nós visualizássemos ele aqui, invencível, não tinha como combater. O homem era preparado para qualquer tipo de batalha. O homem se sobressaía a todos os soldados de Israel. A Bíblia diz que quando o homem descia o vale para afrontar Israel, os homens tremiam. Os homens temiam e tremiam de medo daquele homem, porque aquele homem, querido irmão, era um homem que, olhando numa visão humana, era um homem que parecia ser invencível. Mas a segunda verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que este homem, este gigante, aparentava ser uma coisa que ele não era.
ele parecia ser invencível, mas ele foi derrotado. Sabe esse gigante que está na tua vida? Que alguns de vocês já se renderam para ele? Que alguns de vocês já jogaram a toalha? Ele traz uma falsa aparência. Ele não é tudo isso que vocês estão pensando. Sabe esse problemão que está tomando conta da humanidade? Não é tudo isso que estão falando. Existe, queridos irmãos, uma falsa realidade sobre determinada situação. Eu não conheço na Bíblia e na minha vida de 25 anos de servo de Deus, de 10 anos pastoreando igreja, alguém que sirva a Deus com sinceridade, que algum gigante tenha derrubado ele, tenha vencido ele. Os gigantes, eles aparentam ser uma coisa que não são, Luciano. Eles chegam com a pompa de invencível, de indestrutível, de superpoderosos, mas é só a aparência. Porque, queridos irmãos, o que vai pelejar contra os gigantes da nossa vida não somos nós, é o Deus que nós servimos. Quanto maior for o gigante, mais o nome de Deus vai ser glorificado. Quando a gente ganha uma guerrinha pequenininha, a gente nem atribui a Deus, a gente fala, eu lutei, eu fui lá e venci. Mas quando é impossível aos nossos olhos, a gente fala, Deus me deu essa vitória. A segunda verdade desse texto é que esse gigante que está na tua vida aí é mentiroso. Ele está aparentando ser uma coisa que ele não é. Ele está chegando com pompa de gigantesco, de indestrutível, mas antes de terminar a escuta, ele vai tomar. Ele vai cair, porque esta aparência de indestrutível, ela é falsa, ela é mentirosa. Ele não é tudo aquilo que ele aparenta. Tem um ditado popular que diz assim: não mostre o tamanho do seu problema para o seu Deus, mas mostre o tamanho do seu Deus para o teu problema, porque a vitória vai ser certa na nossa vida. Não dá para se entregar, porque a situação é irrecuperável, a situação não dá para melhorar, a situação está muito difícil. Não! Essa situação que você está vivendo, este gigante que veio para a sua vida, ele não é real, ele não é verdadeiro, ele não tem toda essa força. O versículo de número 12 até o 15 é fantástico. Você fica com a Bíblia aberta? A Bíblia Sagrada, ela nos diz algo extraordinário. Versículo 12 até o versículo de número 15. A Bíblia Sagrada diz: e Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Já era velho, nos dias de Saul ele já era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os seus 3 filhos mais velhos a Saul e seguiram a guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço e só os 3 maiores seguiram Saul para a guerra. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Queridos, a terceira verdade que eu aprendo nesse texto é que enquanto o gigante estava afrontando a nação de Israel, Davi estava carregando queijo, Davi estava carregando pão, e Davi estava lá no pasto cuidando das suas ovelhas. Para cada gigante Golias, Deus sempre terá um Davi. Qual que é o teu problema? Qual que é o gigante que está te destruindo? Deixando você de cabeça baixa? Meu casamento, pastor, está feio. Meu casamento está só Deus na causa. O gigante entrou lá e destruiu. Já tem um Davi sendo preparado para esse casamento voltar a ser uma bênção. Quem sabe que até que esse problema hoje não está fazendo o casamento ser muito abençoado? Como disse um menino: meu Deus, eu estou tão feliz, nunca vi meu pai tanto tempo dentro de casa. Esposas, meu Jesus, que coisa boa. Meu marido acorda e levanta dentro de casa, coisa muito boa. Então, queridos, Deus, ele sempre vai ter um Davi para cada tipo de Golias na nossa vida. Não pense você que você está abandonado, jogado ao léu, esquecido por Deus, porque o gigante está aí dentro da tua vida, na tua casa, no teu negócio, te afrontando. Mas enquanto ele te afronta aqui, Deus está preparando um Davi, uma solução
para o teu momento de crise. Isso é fato. Quem serve a Deus com sinceridade, isso é um fato, queridos irmãos, porque Deus cuida dos seus. Ah, pastor, o gigante está difícil de vencer esse gigante. Fique tranquilo, porque Deus cuida de todos aqueles que são deles. Olha o versículo de número 16. A Bíblia Sagrada diz dessa maneira assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, de manhã e à tarde ele ia no vale e gritava: não tem homem em Israel? Não tem nenhum homem para poder pelejar comigo aqui em Israel? Cadê os homens? 80 vezes ele gritou, dizendo que em Israel não havia nenhum tipo de homem. Queridos, ó, a verdade que o Senhor me ensina nesse texto, nessa frase, é que todo gigante tem um prazo de validade. Ninguém fica na prova para sempre. Só se você estiver distanciado de Deus. Só se você não tiver relacionamento com Deus. Mas senão ninguém fica na prova para sempre. Toda prova tem um ponto final. Toda prova termina um dia. Toda prova se acaba, irmão. Se nós formos fiéis a Deus, toda prova da nossa vida ela vai ser exterminada. Todo gigante um dia vai tombar e você vai ter vitória. Versículo de número 28 até o 30. Olha que interessante. Depois que todo gigante tem os prazos de validade, versículo 28 a 30, a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, disse que os irmãos de Davi, eu não vou ler por causa do horário, os irmãos de Davi se reuniram e falaram: Davi, o que você vem fazer aqui, rapaz? Nós te conhecemos. Você veio para ver como é que está a guerra, volta para casa, você é um menino, por que você quer se envolver com isso? Interessante, Davi falou: gente, eu só quero saber como é que está a guerra, o que está acontecendo. Nós te conhecemos, bem, pode ir embora. Olha que interessante, que os irmãos de Davi tremiam e temiam ao filisteu e não queriam que Davi soubesse da guerra. Sabe o que acontece? Todos os gigantes, quando vêm na nossa vida, eles revelam o nosso caráter. Quando chegam os problemas é que a gente descobre quem as pessoas eram. Quando chega a dificuldade, começa o jeitinho. Quando chega a dificuldade, mas eu vou passar fome, eu vou passar necessidade, minha família vai sofrer. Não é crente, não é servo de Deus quem dá jeitinho quando o gigante está na frente dele. Não tem o cuidado divino quem, na hora que o gigante se manifesta, o caráter aflora. Na hora que a dificuldade vem, o camarada só falta vender a alma para o diabo para ter sucesso. Esse tipo de gente, querido irmão, será vencido e exterminado pelo gigante. Todo gigante, quando se manifesta, queridos, revelam o caráter do ser humano. Dá uma apertadinha no fulano, tira um dinheirinho dele. Tem um ditado que diz assim: dá poder para o homem, você vai descobrir quem ele é. Põe um dinheirinho no bolso dele, você vai descobrir quem ele é. Esse tipo de gente, quando o gigante vem, a situação adversa vem e ele começa a arrumar meios para levar vantagem, já foi vencido pelo gigante. Porque todo gigante revela o nosso caráter. A gente tem que aprender a ter em abundância e passar necessidade, meu amigo. A gente tem que aprender a estar em cima e também estar embaixo. São situações da vida. Homem de Deus e mulher de Deus não se preocupam com o que os outros vão falar, porque o problema é que as pessoas vivem para outras pessoas. Eu estou cansado de dizer isso aqui. Eu sempre digo, queridos, se vocês falarem que eu sou uma bênção, o pastor Amorim é o melhor pastor da cidade, o pastor Amorim é 100%, e Deus falar que eu não sou nada, não adianta coisa nenhuma. Mas se todos vocês dizerem: esse pastor não vale nada, esse pastor é o pior pastor que eu conheço, esse pastor não vale um centavo, mas se Deus falar e testemunhar da minha vida, não adianta nada ninguém falar que eu sou bom, sou bom. Não vale o que as pessoas pensam da gente, o que vale é o que Deus está pensando de nós. Ah, o fulano andava por cima, o fulano tinha isso, tinha aquele outro, agora está embaixo, e daí? Mantenha a sua conduta, o seu caráter, a sua postura, a sua dignidade, a sua moral. Mantenha isso, porque vai ser isso que Deus usará para derrubar o gigante da sua vida. Deus não tem negócio com gente amarela, com gente frouxo. Deus tem negócio com homem e mulher de Deus, que é homem de Deus na bênção, mas é homem de Deus na prova também. Outro ponto aqui, queridos irmãos, versículo de número 38 ao 40, a Bíblia diz que Saul queria dar as vestes dele para Davi.
Davi colocou as vestes de Saul, o uniforme de guerra, e foi e andou 2 metros lá. Essa roupa não serve para mim. Essas ferramentas não dá, essa espada não tem jeito. Não consigo andar com isso. Eu vou pegar minha funda, eu vou pegar as pedrinhas que eu tenho aqui, e eu vou do meu jeito mesmo. Tirou a roupa e devolveu para Saul. O que eu aprendo aqui, queridos irmãos, é que cada guerreiro tem as suas próprias ferramentas. Não confie nos outros, achando que os outros vão solucionar o teu problema. Não pense que a minha oração vai mudar a tua vida. Se você não tiver vida com Deus, se você não tiver intimidade com Deus, o que Deus pode fazer é te dar um respiro quando eu orar, mas não mudar a tua vida. Porque o interesse de Deus, queridos irmãos, nós temos falado isso constantemente, a maior vontade de Deus é revelar-se ao homem. E uma pessoa que está na igreja 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, falar que Deus nunca se manifestou para ela, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do lugar. Porque se Deus deseja algo, é manifestar ao ser humano. Se Deus falar com você hoje, você sabe ouvir a voz dele? Se Deus te direcionar para alguma coisa, você sabe discernir que é Deus que está falando com você? Porque se você não souber, meu querido, eu vou te dar um segredo. Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu Deus de oculto, porque publicamente o teu Deus te recompensará. Falta intimidade, falta você estar junto com Ele, falta você ser mais íntimo dEle. Deus só vai se manifestar, queridos irmãos, quando nós desejarmos tê-lo em nossa vida. Aleluia, Jesus. E se nós tivéssemos a oportunidade de contar uma experiência que Deus fez na nossa vida, o que falaríamos? Ah, pastor, é tantas que eu nem me lembro qual que é. Vou pular. Cuidado. Cada guerreiro tem as suas próprias ferramentas. Você precisa orar, jejuar, buscar Deus até você pegar Ele. Você tem que descer no vale. Quando você encontrar Ele, você tem que dizer: eu só te largo quando o Senhor me abençoar. Versículo de número 45 até o 47. Davi olha para o gigante e diz para ele assim: o Senhor te entregará na minha mão, arrancarei a tua cabeça, vou dar para as aves do céu, e todo mundo saberá que existe Deus em Israel e o nome dele vai ser glorificado. Verdade plena que eu aprendo aqui, queridos, na hora que o gigante estiver te afrontando, coragem e dependência divina. Por favor, não amarele diante das situações. Deu um probleminha no casamento, vão separar. Aí você vai arrebentar a vida da outra mulher que você vai casar com ela. Arrebentar. Depois você vai arrebentar da quarta, da quinta, da sexta e assim vai indo. Não enfrenta a situação. Deu um problema financeiro, eu vou parar com tudo, eu vou abandonar tudo, porque que desgraça. Não encara. Se não tiver mais meio, faça o que eu disse domingo passado. Vá no Ceasa, pega 1 quilo de banana e sai vendendo no sinaleiro. Encara a situação, parte para cima, seja homem, seja mulher de Deus. Encare, porque a Bíblia diz que nós precisamos é comer e se vestir. E se nós fazermos isso, devemos estar satisfeitos com o Senhor. Quando os gigantes aparecem, não é para retroceder, não é para fazer parar, é para a gente partir para cima da situação e vencer. Coragem na hora que a coisa está ruim, gente. Dependência divina. O Senhor te entregará na minha mão. O Senhor vai te entregar e o nome dele vai ser glorificado. Essa peleja contra esse gigante, quando você estiver lutando com ele, você vai ficar o resto da vida lutando e vai acabar perdendo. Põe na mão de Deus. Diga para ele: lute essa guerra para mim, Senhor. Me dê essa vitória. Vamos terminar. Versículo de número 48 até o 51. Davi pega umas pedras, 5 pedrinhas, coloca dentro do alforje. Pega aquelas pedras, roda, joga, acerta no único lugar que tinha para o gigante respirar, que era um respirador na testa. E aquele gigante, a Bíblia diz que pum, cai com a cara no chão. Davi vem, pega a espada, corta a cabeça e sai cantando que só o Senhor é Deus. Queridos, vou explicar uma coisa para vocês. Na nossa luta contra o gigante, Deus sempre usará coisas inexplicáveis para nos abençoar. Larga de ser tolo, achar que você vai poder vencer isso aí. Não pense que a força está em você. O gigante é maior, o gigante tem força. Quem vai vencer isso é o Deus da tua vida. Gente, vamos lá. Vocês acreditam mesmo que aquela pedrinha derrubou aquele homem de 3 metros? O que derrubou aquele homem foi um anjo do Senhor. Vou fazer uma analogia aqui, sou eu que estou fazendo, não está na Bíblia não. A pedra veio de frente,
Quando bateu na testa do gigante, isso é uma analogia do pastor Amorim, o anjo veio e pão na nuca, o bicho tombou com a cara no chão. Caiu desmaiado, de frente, mano. A pedra bateu aqui, o anjo por trás, tuf, na cabeça, o bichão caiu lá. É Deus que vence as nossas. Para! Se vocês soubessem como eu estou preocupado com essa situação que nós estamos vivendo, meu Deus! Não estou nem conseguindo dormir de noite. Nem comer, não estou conseguindo. Tão preocupado que eu estou. Jesus amado. Eu tenho um Deus na minha vida, gente. Eu não sou um crente de igreja, eu sou um crente servo de Deus, eu sou filho, eu tenho um pai que cuida de mim. Você tem um pai que cuida de você. Se for só crente de igreja, você vai tremer, vai correr, vai fugir. Mas se você tem um pai que está zelando por você, descansa, dorme a noite inteira, sossega, porque Deus vai usar coisas inexplicáveis para te abençoar, para trazer vitória sobre a tua vida. Não é do teu jeito que Ele vai fazer, é do jeito dEle. Não é aquela maneira que você quer usar, não, vai ser a maneira que Ele desejar, e você vai cantar o cântico da vitória. Glória a Deus. E eu termino aqui, eu já estou até perdido no horário. Já passou? Eu vou terminar aqui agora já, versículo de número 55 até o 58. Versículo 48 ao 51, Deus usará coisas inexplicáveis para nos abençoar. Eu teria aqui 50 testemunhos para contar para vocês, irmãos, de tanta coisa que Deus fez para mim. Uns Deus dá um sonho para eles, as pessoas vão nos procurar, pastor, tive um sonho assim, esse azar é de Deus. Me lembro uma vez no Jardim das Flores, vou contar bem rapidinho. Estávamos construindo a igreja ficou muito bela, não tinha condições nem de receber salário, porque construção gigantesca, só o gesso foi 100 mil reais. Muita coisa, não consegui pagar minha luz, não conseguia retirar salário por causa da construção. Eu sou meio espalhafatoso e vai, quero fazer. Me lembro, irmã Eva, que juntou 3 talão, nunca vi, porque junta 2 corta, né? Agora diz que não vai cortar, mas naquela época não tinha esse problema que tem hoje. Juntou 3 talão e eu preocupado demais, pensa, se o relógio não me desperta, eu dormia até às 10. Já fui numa loja fazer oração, a irmã chamou eu, pastor, vem aqui fazer oração na loja, vamos lá. Pastor, eu tive um sonho essa noite, pastor do céu, fiquei apavorada. Falei, o que você sonhou? Sonhei que chegava um homem na tua casa e a tua casa ficava tudo escura. Eita, já dei risada. Falei, glória a Deus, o Pedrinho naquele tempo lá, o Pedro estava comigo lá. Falei, mas o que você discerniu? Eu falei, não sei, tem algum problema financeiro, alguma coisa que o senhor tem? O senhor tem alguma água, alguma luz para pagar? Eu falei, já que você perguntou, tem 3 talãozinhos lá, meio atrasado lá. Quanto que dá isso, pastor? Dá pouco, dá 650 reais, os 3 talões. Então eu vou dar 1.000 reais para o senhor aqui. Você vai lá e paga os talões de luz e paga os talões de luz. Voltei para casa cantando o cântico de vitória. Paguei as luzes, paguei a água e ainda comprei uns 2 quilos de coxa sobre coxa. É assim. Deus usa coisas inexplicáveis. Tem gente sentada aqui, que eu estou falando, que já teve sonho comigo. Foi lá, chegou, pastor, está acontecendo isso. Falei assim, Deus falou, sério? Eu vim trazer isso. Depois que eu pego, eu conto a bênção. Falei, é verdade. Porque Deus cuida da gente. Você está pensando que Deus abandona os dele? Não, meus queridos irmãos. Deus, ele sempre vai usar coisas inexplicáveis para nos abençoar. Versículo 55 até o 58, a Bíblia diz que Saul pergunta, quem que é esse rapaz aí que venceu essa guerra? Quem que é esse Davi? Joabe, um mega soldado. Pensa num soldado que Joabe era. Eu penso até por que Joabe não enfrentou Golias, porque Joabe é o cara, a Bíblia fala. E Joabe chega e fala, Saul, não conheço esse rapaz, não sei quem é, mas vai procurar ver quem que é ele. Joabe saiu para poder se informar, falou, esse aí é Davi, o filho mais novo de Jessé, o belemita lá, que os irmãos dele lutam aqui na batalha conosco. Chama ele aí, vamos conversar com ele. Sabe o que Deus vai fazer com esse gigante que você está lutando com ele há tantos anos, há tanto tempo, queridos? Deus vai literalmente te exaltar diante dessa situação. Aquilo que veio para te humilhar, aquilo que veio para destruir sua vida, aquilo que veio para derrubar tua vida espiritual, tua vida secular, vai ser nisso que Deus vai engrandecer a tua vida. Vai ser nisso que Deus vai te exaltar para o nome dele ser glorificado.
Porque o Deus que nós temos é Deus que não perde batalhas. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Jesus. Glória a Deus. O Deus que nós servimos, queridos irmãos, Glória a Deus. é o Deus que não foge da guerra. Tem pessoas que a luta deles dura 5 anos, 2 anos, 6, não interessa. Mas no final eles sempre vencem a batalha. Pastor Amorim, o que o senhor está dizendo para mim? Estou dizendo para vocês que estão aqui no templo e para vocês que estão me ouvindo pelo YouTube. Entrega na mão de Deus essa causa. Deixa Ele cuidar de você. Você não está vendo que Deus permitiu esse gigante se levantar para o nome dele ser glorificado? Nós temos uma geração, meu irmão, que é uma geração que não ora, que não jejuma, que não busca, uma geração acomodada com cultos de domingo à noite, com cultos cada 15 dias. O parafuso tem que apertar um pouquinho, senão a gente não começa a chegar perto dele. E a Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós, então ele sempre faz alguma coisa para poder nós chegar um pouquinho pertinho dele. Deus vai te exaltar diante dessa situação. O nome dele vai ser glorificado. Você vai andar, querido irmão, e todos vão te olhar e ver que o teu Deus é um Deus de poder e de glória e de transformação. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você nessa noite. Oh Espírito Santo, bendito seja o teu poderoso, santo e maravilhoso nome. Eu não sei quantas pessoas estão enfrentando gigantes poderosos, Pai. Gigantes terríveis, gigantes violentos, Pai. Eu não sei quantas pessoas estão enclausuradas, desesperadas, Pai, porque não têm coragem, não têm confiança, não dependem do Senhor. Mas eu sei que o Senhor pode mudar tudo isso hoje, aqui nessa noite, meu Pai. Que essas pessoas possam encarar os seus gigantes, encarar essas batalhas, que essas pessoas possam, meu Pai querido, partir para cima desse problema e obter vitória sobre ele, Senhor. Não deixa, meu Pai, nós sermos enganados, porque o Senhor é Deus de monte, mas é Deus de vale. A data, meu Pai querido, desse gigante tombar, desse gigante cair, para essa vida que está me ouvindo, pode ser nesta noite, pode ser agora, em nome de Jesus, que esse gigante tombe, que esse gigante seja destruído. Meu Pai, eu coloco a nação brasileira, eu coloco o mundo diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus que abre a ferida, mas é o Deus que fecha também, meu Pai. Eu sei que existe um propósito, meu Pai querido, em toda a tua obra, em toda a sua vontade. A tua palavra diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. A tua igreja foi chamada, meu Pai querido, para uma obra excelente. Então que o Senhor glorifique o teu nome mais uma vez, derrubando esses gigantes, meu Pai. Que esse lar tenha paz, que esse lar tenha saúde, que esse lar tenha comunhão, que essa vida tenha esperança, que essa vida tenha força, que esse povo possa alcançar, meu Pai querido, mais fé, mais entendimento, mais dependência. Meu Pai, trabalha no nosso meio, realiza a tua poderosa obra, nos fortalece e seja feito conforme a tua vontade. Esse é o meu pedido e o meu agradecimento, certo da tua resposta, no nome de Jesus. E aqueles que concordam comigo dizem amém, Jesus. Esse gigante vai tombar. Se assente, meu querido irmão. Esse gigante vai cair. É claro que eu não vou te enganar, irmãos. Não vou enganar vocês. O gigante só cai para quem tem relacionamento com Deus. O gigante só cai para quem tem intimidade com Deus. Não cai gigante para quem é religioso. Não cai gigante para quem é negociador do reino, que vai até Deus em troca de favores. Não, Deus não está procurando pessoas para trocar favores. Deus está procurando filhos para se relacionar. Filhos que dizem para Deus: Senhor, eu estou muito bem, glória a Deus. Senhor, eu estou muito mal, glória a Deus também. É esse tipo de filho que o gigante cai, tomba, e sempre vai cantar o cântico da vitória.